Então, primeiramente, um bom dia a todos vocês. Hoje a gente vai para a aula 11 da apostila 6 da Física C. A gente vai começar com capacitores, que é a última parte da nossa eletricidade. Mas antes disso, eu quero conversar com vocês a respeito da nossa P2, que ela vai estar liberada daqui a pouquinho para vocês. E a P2, pessoal, vai ser toda a apostila 5, como a gente já conversou na aula passada, tá? Vai ser toda a nossa apostila 5. Então, vai cair todo aquele conteúdo da parte de potencial elétrico, o conteúdo das esferas em equilíbrio eletrostático, gaiola de Faraday, né? Aquela parte do poder das pontas, essa parte do campo elétrico uniforme, o trabalho da força elétrica, essa parte de eletricidade aí que vai cair para vocês, tá? E dentro da parte de luz e teoria corpuscular da luz, que é uma parte mais teórica, então também tem algumas questões a respeito do efeito fotoelétrico, são questões teóricas a respeito dessa parte do conteúdo, que é da física D, e algumas questões teóricas também sobre acústica, que é a característica do som, né, o tipo de onda que é o som, que é uma onda mecânica longitudinal, as características fisiológicas do som, aquela história do eco, reverberação, reforço, todas as coisas que nós conversamos nas nossas últimas aulas, tá? Então, a prova vai ter 10 questões. Eu enviei ela para vocês através do Google Forms. Então, vocês vão lá, vão ter que colocar o e-mail de vocês e vão ter que colocar o nome também, tá? Nome e turma. Porque ela não está sendo feita dentro do Clip Escola, porque da última vez a gente teve bastante problema com o Clip Escola, e eu não quero ter esse problema de novo dessa vez, tá? Para não precisar pedir para vocês fazerem novamente a prova. Então, por motivo de segurança, eu vou pedir que vocês printem a prova de vocês respondida, tá? Se for possível, na hora de vocês fazerem a prova, assim, ó, por segurança de vocês mesmo, tá? Peguem, printem a prova, printem o envio da prova, tirem printzinho, tá? E guardem, até vocês terem a resposta dessa prova. Tanto que da prova anterior eu ainda nem consegui mandar as notas, porque tem prova que eu ainda nem recebi pelo Clip Escola, tá? E eu estou aguardando isso do Clip Escola. Eu vou ter que ver como eu vou poder resolver, porque daqui a pouco já termina o bimestre e eu ainda estou com isso empenhado, tá? Eles, o suporte técnico diz que está trabalhando em cima, e eu ainda estou no aguardo dessa parte. Então, para não ter esse problema, eu peço que vocês tomem essas providências dessa vez, tá? E, se puderem, me avisem no WhatsApp dizendo que completaram a prova, para eu verificar se eu recebi ou não. Tá ok? Façam isso, se for possível. Tá? A prova vai ter 10 questões, cada questão vai valer 1 ponto, aquela nossa coisa de sempre. Tem poucas questões de cálculo, a maioria das questões ela é realmente teórica, tá? E é bem em cima do que a gente já trabalhou. Eu espero notas boas de vocês, como vocês têm vindo até agora, tá ok? Qualquer dúvida, qualquer problema, vocês podem me chamar, que eu estou sempre ali no WhatsApp para vocês, tá? Então, só deixa eu responder alguns que não estão conseguindo entrar aqui na sala. Eu peço desculpas, pessoal, semana passada eu não entreguei logo os vídeos das aulas, porque eu também não recebi os links dos vídeos da escola. Eu recebi ontem só os 2 links dos vídeos, tá ok? Então, eu só entreguei eles ontem para vocês. Eu sempre tenho eles no meu YouTube, os vídeos no meu YouTube também. E ontem eu conversei com a Jaque, e porque eu percebi que eu não tinha passado eu vi todos os nossos grupos, né? E eu percebi que eu não tinha passado os vídeos para vocês ainda. Eu vi só o meu PDF da aula. E eu pensei, ué, não passei o vídeo. Daí eu olhei, não tinha recebido os vídeos ainda também.
Então eu peço desculpas, tá? Mas eu não havia recebido o link do vídeo para repassar para vocês. Então foi um erro grande, porque vocês poderiam já ter estudado antes. Deixa eu só responder aqui o pessoal que não vai poder vir para a aula. Bom, hoje então nós vamos lá para a apostila 6, começar conteúdo novo, tá? O conteúdo de hoje vai ser relacionado a capacitores. Vamos compartilhar então o nosso quadro e vamos começar a nossa conversa sobre capacitores, que vai ser o nosso conteúdinho novo de hoje. Qualquer dúvida, pessoal, eu vou pedir para que vocês gritem para mim, que vocês se comuniquem. Eu vou mudar o meu meeting de tela, quero ver se vai dar alguma diferença depois. Tá. Então, pessoal, seguinte. Bom, primeira coisa, o que são capacitores? Eu comecei a apresentar, resolveu entrar um monte de gente, ó, viu? O que são capacitores, pessoal? Para nós, aqui no ensino médio, basta a gente lembrar que capacitores são... Bom dia, professora. Bom dia, Henrique. Capacitores são pedacinhos no circuito elétrico que são usados para armazenar carga elétrica. Vocês conhecem capacitores do... Quantos de vocês já abriram computador? Acho que a grande maioria aí, né? Dentro dos computadores, dentro das placas de vídeo, tem uns negocinho redondinho. Eles são assim, ó. São bem assim, ó. Então, assim. Deixa eu botar aqui para vocês. Ou em outros circuitos, não precisa ser no computador, mas no computador é bem visível. Coisinhas assim, ó. Vocês já viram isso, né? São assim. Os capacitores, eles estão em todos os circuitos. Eles servem para armazenar corrente elétrica, armazenar energia elétrica, tá? Para nós agora, nível de ensino médio, a gente vai apenas estudar os capacitores planos, a gente não vai estudar esses cilíndricos aqui, tá? Esses cilíndricos aqui, eles servem para segurança dentro de circuitos. Nós vamos estudar os capacitores planos, que são de placas, eles são duas placas. No circuito elétrico, o capacitor plano, ele aparece dessa forma aqui, ó. Dentro de um desenho, né, de circuito elétrico, ele aparece dessa forma aqui, onde nós temos assim, ó, o capacitor é representado por dois quadrados, dois retângulos, um do lado do outro, dessa forma, ou dois riscos retos assim, ó, ele pode ser representado dessa forma, ou dessa forma aqui, ó. Essa forma aqui, ó, é um gerador. Quando tem um risco maior e um menor, é um gerador. No risquinho menor do gerador, nós temos o polo negativo e no risco maior nós temos o polo positivo do gerador. Nesse meu desenho aqui, eu vou ligar um fio, então, desse ponto do gerador aqui até esse ponto do nosso capacitor aqui. Eu vou ligar um fio e vou fazer circular uma corrente elétrica. Quando eu faço passar uma corrente elétrica aqui, quando eu ligo esse gerador aqui... Bom dia, Natália. O que acontece? Desse lado de cá do meu gerador, ele tem elétrons em excesso. Então, esses elétrons, eles vão se acumular nessa parte de cá da placa. Então, essa placa do lado de cá vai ficar acumulada com
excesso de elétrons. E esse lado de cá, ele tem falta de elétrons, então vai ter um equilíbrio eletrostático do lado de cá, que vai fazer com que essa placa do lado de cá também fique com falta de elétrons. O que acontece? Acontece que aqui fica com uma diferença de potencial, tá? Aqui, igual a que tem na bateria. Porque esses pontos aqui, ó, aqui e aqui, são exatamente os mesmos que aqui e aqui, tá? Então, a diferença de potencial do gerador, digamos que seja de 12 volts, vai ser a mesma diferença de potencial que esse nosso capacitor vai ter aqui em cima, tá? Vai ter a mesma diferença de potencial. Então, o capacitor, ele vai servir para nós armazenarmos energia elétrica, tá? Então, ele armazena energia. Armazena energia. Exemplo de capacitor. Flash de máquina. Quando a gente vai tirar foto e precisa do flash, o flash é aquele disparo, né? Daquela luz. Ele só consegue dar esse disparo da luz porque ele armazena uma energia elétrica e quando é solicitada aquela luz, ele libera aquela energia. Tá? Ele fica armazenada aquela energia elétrica ali dentro e aí ele dispara aquela energia elétrica. As pilhas e as baterias também armazenam essa energia em capacitores. Outra coisa, que também é um exemplo de capacitor, é o desfibrilador. Sabem, o desfibrilador, aquele que os médicos usam, né, os socorristas usam para trazer a gente do além, quando a gente já deu aquela partidinha, né? Vai lá, esfrega assim as placas, né, uma na outra, vai lá e bota na criatura e né, a pessoa dá aquela e volta. Ou seja, ele armazena, né? São duas placas, uma aqui e uma aqui. Ele armazena, né? Tem uma placa positiva, uma negativa, coloca na pessoa e faz aquela, dá aquela descarga de energia elétrica. Então, são exemplos de capacitores. O flash da máquina, né? Não é o flash o super-herói aquele, né? É o flash da máquina. E o desfibrilador. Desfibrilador. Meu Deus, hoje minha letra tá pior que de primário. Tá? Então, esse é um resumo do que é um capacitor. Então, no circuito, pessoal, no circuito, quando vocês vão ter um circuito lá com resistores, capacitores, geradores, lembro que o gerador é representado por um risco maior e um menor. O capacitor vão ser dois riscos do mesmo tamanho. E o resistor, ele é representado por aquela cobrinha assim, ó, tá? Esse aqui é o símbolo do resistor. Então, para representar cada um deles dentro do circuito. Capacitância é outra palavra que aparece para a gente. E capacitância, pessoal, o que vem a ser capacitância? Capacitância é a carga que essas duas placas vão acumular, dividido pela diferença de potencial que essas duas cargas estão sujeitas. Então, deixa eu escrever isso para vocês. O que é capacitância? Capacitância, então, é a carga que as placas irão acumular dividido pela DDP
Lembra, o DDP é a diferença de potencial que as placas estão sujeitas, tá? E aí aparece a formulazinha da nossa capacitância. Capacitância é esse C maiúsculo aqui que a gente tem, tá? Essa é capacitância. Capacitância é esse C maiúsculo, onde Q é a quantidade de carga, tá? Q é a quantidade de carga. Só vou mudar um símbolo ali embaixo. Quantidade de carga. Eu vou apagar esse U. Vou apagar esse U, esse V e vou colocar um U, porque aqui é diferença de potencial, não potencial. A diferença de potencial a gente normalmente representa por U, tá? E o potencial por V. Então, e U é a diferença de potencial. Então, aqui, diferença de potencial. Unidade de medida, pessoal. Unidade de medida de carga, a gente sabe que é o coulomb, né? Que é o coulomb. Unidade de medida de potencial é o volt, né? Aqui é coulomb. Coulomb. Aqui a gente sabe que é o volt. Unidade de medida de capacitância, a unidade de medida de capacitância é um F maiúsculo, que é o tal do Farad. Que quem descobriu os capacitores, quem estudou os capacitores foi o Faraday. Tá? O físico que fez esse estudo se chamava Faraday. E a unidade de medida vem em homenagem a ele, que é o Farad. Não é Faraday a unidade de medida, é só Farad, que é um F maiúsculo. Tá? Então, aqui, ó, pessoal, dessa unidade de medida aqui, dessa formulazinha aqui, ela é utilizada muito dessa forma aqui, ó. Carga é igual a capacitância vezes DDP, tá? Ela é muito mais usada nesse modelo aqui, ó, que a quantidade de carga é igual a capacitância vezes a DDP, tá? Alguma dúvida até aí sobre o que é capacitor, sobre essa formulazinha? Tá tudo ok por enquanto? Tudo tranquilo? Então, sequência. A dependência, pessoal, dessa capacitância, desses capacitores, tá? Qual é a dependência disso tudo? Nós temos o capacitor, ele é plano, e ele é feito, então, de duas placas. Assim como eu fiz um desenho manual lá antes, agora eu trouxe aqui um desenho mais técnico. Ele depende do quê? Esse capacitor? Ele depende do dielétrico. Que coisa séria, o que é esse dielétrico, né? Que já tem essa letra aqui mais trabalhada, né? E ainda vem com esse nome de dielétrico. Dielétrico, pessoal, nada mais é do que isolante. Porque se ele é para armazenar a carga entre essas duas placas aqui, não pode ter algo que seja bom condutor, porque senão a carga que está do lado de cá vai passar para o lado de cá. Então, aqui no meio, nessa parte amarela, tem que ser algo que seja isolante. Então, esse dielétrico aqui, ele é um isolante. Tá? Então, dielétrico nada mais é do que a palavra chique que os físicos usam para confundir vocês, para chamar isso de isolante, tá? Então, dielétrico é o isolante que está entre as placas.
entre as placas. Normalmente, isso aqui é o ar ou o vácuo. Tá? Normalmente é o ar ou o vácuo. Essa capacitância, ela também depende da área dessas placas. Então, pensa assim, ó, quanto mais isolante for entre as duas placas, maior é a capacidade dele armazenar essas cargas. Quanto maior a área dessa placa, maior a capacidade dele armazenar essas cargas. Quanto maior a distância dele, vai ser menor a capacidade dele armazenar essas placas, tá? Então, nós temos Dzinho, que é a distância entre essas duas placas aqui. Ó. Então, ele é diretamente proporcional ao dielétrico, diretamente proporcional à área das placas e inversamente proporcional à distância entre essas placas. Esse dielétrico aqui, ele é uma constante, ele tem um valor fixo, que vocês não precisam decorar, é aquela constante que a gente tem sempre na física, que vai valer o dielétrico do ar, ele é aproximadamente o mesmo valor do dielétrico do vácuo, que é 8,85 vezes 10 na menos 12 farad por metro. Que isso é dado nas questões, se for Enem, eles têm que dar nas questões, coisa que vocês não precisam decorar, tá? Outra parte. Energia potencial armazenada. Bom, vamos pensar um pouquinho. Eu falei para vocês que um exemplo, né, de capacitor é o flash. Eu falei para vocês, então, que o capacitor, ele faz uma lâmpada piscar, né? Tá, então, se o capacitor faz uma lâmpada piscar, isso significa que passou corrente elétrica. Tá, vamos pensando aqui. Para piscar a lâmpada, né, para sair aquela luz, passou corrente elétrica. Tá, então ele produziu luz. Tá, se passou corrente elétrica, produziu luz, então essa energia tem que ter vindo de algum lugar, né? De onde veio essa energia para produzir essa luz, essa corrente elétrica? Veio de onde? Alguém conseguiria fazer esse raciocínio? Conseguiria me responder de onde veio essa energia dentro do capacitor? Será? Depois de tudo que eu falei, capacitor tem duas placas, o que acontece em cada placa, qual é o objetivo do capacitor, o que acontece? Alguém conseguiria? Porque olha só, para sair aquela luz, ou o desfibrilador, né, para dar aquele choque na pessoa, ele tem que passar corrente elétrica. Para passar corrente elétrica, ele tem que ter energia, né? Então, para ter essa energia, isso tem que ter vindo de algum lugar, porque a energia não se cria assim do nada, né? Isso tem que ter aparecido. E de onde veio? O que aconteceu? De onde veio isso tudo? Alguém se arrisca? Ninguém? Ninguém se arrisca aí a raciocinar comigo? Nenhum de vocês? Qual é o objetivo do capacitor? O que o capacitor faz? O que um capacitor faz? O que é o objetivo do capacitor? Armazenar energia. Muito bom. Então, pessoal, se ele armazena energia, ele tem uma energia
potencial. Lembram que energia potencial é uma energia armazenada. Energia armazenada é uma energia pronta para se transformar em qualquer energia, principalmente a energia de movimento. E corrente elétrica é o quê? É o movimento ordenado de elétrons, tá? Então, o capacitor, ele armazena energia. Se ele armazena, ele tem energia potencial elétrica, tá? Então, ele consegue transformar, ele consegue largar essa energia, essa corrente elétrica, por quê? Porque ele tem energia potencial elétrica. Eu passei antes a formulazinha para vocês, que era essa aqui, ó. Quantidade de carga é a capacitância vezes a DDP. Isso aqui é uma função de primeiro grau. Conforme a carga for mudando, a DDP vai mudando. A capacitância é constante. Isso aqui é uma constante. Tá? Então, o que nós temos? Nós temos uma função de primeiro grau, em que o Q é o Y e a DDP é o U. Se nós pegarmos aqui, e a gente fizer a areazinha desse nosso gráfico aqui, desenhar a areazinha desse nosso gráfico, fazer a área. Essa área, ela é numericamente igual à energia potencial que está armazenada nessa carga. Que figura formou aqui? Formou um triângulo. Como a gente calcula a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Na física, a gente usa basicamente 3 figuras geométricas para calcular a área, que é o retângulo, o triângulo e o trapézio. Aqui, nesse caso, é um triângulo. Então, como a gente calcularia a energia potencial? Base, que é o U, vezes a altura. Então, Q vezes U e dividir por 2. Essa aqui, pessoal, é a formulazinha da energia potencial gravitacional. Gravitacional não, perdão. Energia potencial elétrica em um capacitor. Ela vem do gráfico do capacitor. E aí, pessoal, essa energia, a gente faz algumas variáveis dessa energia. Tudo em cima dessa fórmula aqui, ó. Tudo em cima dessa fórmula aqui. Se Q é C vezes U, eu vou substituir em Q C vezes U. Então, eu vou ter uma formulazinha para energia potencial da seguinte forma. Eu vou substituir C vezes U em Q. Então, vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Vai ficar C vezes U dividido por 2, ou seja, a formulazinha da energia potencial vai ficar C vezes U ao quadrado dividido por 2. Aqui nós temos uma derivada daquela formulazinha. Se eu pegar aqui e isolar o U, eu vou ter que Q sobre C. E aí também eu venho aqui e substituo. Aí fica da seguinte forma, ó. A energia potencial vai ficar Q vezes Q sobre C, e isso aqui está sobre 2, né? Então, a nossa energia potencial vai ficar Q ao quadrado sobre 2
C. Então, nós temos duas derivadas daquela formulazinha lá de cima. Ou seja, sabendo essa equação aqui e essa daqui, ó, a gente já consegue utilizar as outras equações, tá? Vamos para um exemplo para ver como isso pode aparecer para a gente. Toda essa parte de capacitores. Olha só. Vamos botar uma caneta. Ui. Volta. Vamos lá, então. Um capacitor foi conectado a uma bateria ideal de DDP 12 volts, por meio de fios de resistência elétrica nula. Sabendo que a capacitância vale 6 microfarad, responda. Qual será a carga acumulada nas placas do capacitor em microcoulomb quando a chave CH, essa chave aqui, for fechada? Então, o que vai acontecer? A gente vai pegar essa chavezinha aqui, ali, deixa eu botar pretinho, prefiro responder de preto, e vai fechar a chave. Fechamos a chave. O que acontece? Aqui nós temos um gerador, né? Isso aqui é aquele Ezinho da força eletromotriz do gerador. Quando a gente fecha essa chave, vai circular uma corrente elétrica aqui, porém, aqui vai ter acúmulo de carga negativa e aqui acúmulo de carga positiva. Vamos ver a letra A, que pede qual vai ser a carga acumulada nas placas do capacitor. Os dados que nós temos. A DDP, né, nos terminais aqui, é 12 volts. E nós temos a capacitância desse capacitor, que é 6 microfarad. Micro é vezes 10 na 6 farad. A formulazinha que a gente tem aqui para a quantidade de carga é capacitância vezes a DDP. Que fórmula linda, né? Dá quase para xingar alguém. A quantidade de carga vai ser a capacitância, que é 12, vezes... perdão, gente, 12 de novo para capacitância. A capacitância, que é 6 vezes 10 na menos 6, vezes a DDP, que é 12. 6 vezes 12 é 72, vezes 10 na menos 6 farad. E como que é em microfarad, é o 10 na menos 6, então eu já tenho microfarad. Tá aqui já. Professora, Oi? a carga não é em Coulomb? Aham. É sim, muito obrigada. Tô tão empolgada no farad aí que... É sim, tens razão, microcoulomb. Tô tão empolgada no farad aqui que foi embora. Sim, microcoulomb. Obrigada, tá? Então, 72 microcoulomb. Não é que, olha só, é C aqui, é F aqui, é Q, é C. Tá, é coulomb sim, a carga é em coulomb sim. Letra B. Letra B. Qual a energia em joule acumulada no capacitor carregado? Então, quer saber a energia? Eu vou usar para energia essa fórmula aqui, ó. C U ao quadrado dividido por 2. Ah, mas por que não usa aqui usa a carga? Bom, eu gosto sempre de usar os dados que o problema está me dando. Pelo seguinte motivo. Vai que eu errei o cálculo da quantidade de carga, né?
Então, é mais seguro eu utilizar os dados que já foram dados para mim durante o problema. Então, a energia potencial vai ser a capacitância, que é 6 vezes 10 na menos 6, vezes 12 ao quadrado, e isso aqui dividido por 2. Essa energia potencial aqui, pessoal, eu já fiz toda a continha, tá? Vou botar direto aqui. 4,32 vezes 10 na menos 4. Para a gente não perder tempo com as continhas agora. Depois, se vocês quiserem fazer a continha toda lá, podem fazer, tá? Só para vocês entenderem a aplicação da formulazinha. Entenderam até aqui como a gente faz a A e a B, como se calcula a quantidade de carga, como se calcula a energia potencial? Acho que é bem tranquilo essa parte inicial aqui. A letra C, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Quais as indicações do amperímetro e do voltímetro? Primeira coisa que vocês precisam fazer é olhar se o amperímetro está colocado de forma correta e o voltímetro também. Aí a gente tem que resgatar lá aquelas nossas aulas passadas. Por exemplo, o amperímetro, como é que tem que ser colocado o amperímetro? O amperímetro tem que ser colocado sobre, né, o circuito em série. Ele sempre tem que estar em série no nosso circuito. O amperímetro está aqui, ó, em série, bem certinho sobre o fio aqui, para medir a corrente elétrica, né? Porque corrente elétrica é medida em ampere. Vamos lembrar as unidades de medida assim que a gente tem, ó. Corrente, ampere, né? DDP, volt, né? DDP, tensão, volt. Potência, watt. Carga, coulomb. Agora apareceu capacitância, farad. Resistência, ohm. Isso é muito importante saber essas unidades de medida, tá? Então, o amperímetro mede corrente elétrica e tem que estar em série. E ele está aqui, ok. Então, o que o nosso amperímetro, né? O que o amperímetro vai medir para a gente? Quanto vocês acham que tem de corrente elétrica passando nesse circuito? Pergunta. Quanto vocês acham? 0, pessoal. 0? Sabe por que 0? Porque acontece o seguinte, ó. Quando a gente liga essa chave, aqui, ó, esse lado de cá, ó, aqui, e aqui, eu vou botar um A, porque é o mesmo ponto, tá? E aqui eu vou botar B, porque é o mesmo ponto, de mesmo potencial. O que vai acontecer aqui, ó? Esses elétrons que estão em excesso do lado de cá do gerador, esses elétrons, eles vão vir para cá, tá? Vão vir para cá, vão vir para cá. E eles vão chegar nessa placa aqui e vão se acumular nessa placa, eles não vão saltar para lá. Eles vão se acumular aqui. E vai chegar num ponto que eles vão se acumular de tal forma que eles vão ficar em equilíbrio, tanto ali no gerador quanto lá no capacitor. Eles param de circular. Mesma coisa do outro lado, que tem falta de elétrons, né? Mas tem elétrons. Eles vão ficar de uma forma que eles vão ficar em equilíbrio, tá? Aqui também, ó, os poucos elétrons que tem aqui, eles vão, né, vão circular aqui, eles vão acabar circulando a ponto de ficarem equilibrados aqui na placa e aqui no gerador. Então, não tem passagem de corrente elétrica. Só vai ter passagem de corrente elétrica no momento que romper o dielétrico que tem aqui no meio da placa. Então, na forma como o capacitor está, que é o objetivo dele é armazenar a energia, não tem corrente elétrica, tá?
E o voltímetro, então? Quanto o voltímetro vai medir de DDP? Quanto o voltímetro vai medir de DDP? A DDP é a diferença de potencial que nós temos entre o ponto A e B. É a diferença de potencial que nós temos entre o ponto A e B. Então, vejam bem, ó, se aqui no gerador é 12 volts, e eu acabei de falar para vocês que o capacitor ele entra em equilíbrio com o gerador, a diferença de potencial aqui no gerador, no capacitor, acaba sendo 12 volts também. Então, é 12 volts. Tá? Então, o capacitor ele entra em equilíbrio com o gerador. Tá? Professora, Oi? sempre que tiver o capacitor, a intensidade de corrente elétrica vai ser nula? Vai num circuito simples assim, sim, tá? Certo. Porque ele não vai permitir que tenha a passagem de corrente ali, porque ele vai cortar, ele não só vai passar a corrente ali no momento que romper o dielétrico, tá? Senão ele vai ficar em equilíbrio, tá? Ele vai ter uma passagem inicial de corrente elétrica até ele entrar em equilíbrio, mas a gente considera já o equilíbrio. No ensino médio, a gente considera já o equilíbrio, tá? Que é uma coisa muito momentânea. Tranquilo? A gente considera já Tranquilo. o equilíbrio. Mais uma partezinha, que é a parte de associação de capacitores, tá? Assim como a gente associava os resistores, lembra que a gente associava os resistores em série e em paralelo. Os capacitores também a gente associa em série e em paralelo. Em série é quando a gente coloca um capacitor atrás do outro sobre o mesmo fio, tá? A gente coloca um capacitor atrás do outro sobre o mesmo fio. Eu vou trocar isso aqui, vou ajeitar isso aqui, que esse desenho aqui não tá do meu gosto, tá? Vou só ajeitar esse desenho, assim, tá melhor. Aqui nós temos o negativo, aqui nós temos o positivo. Nós temos, então, aqui uma associação de 3 capacitores em série. Quais são as características da associação de capacitores em série? A quantidade de carga numa associação de capacitores em série vai ser sempre a mesma, ou seja, a quantidade de carga que o capacitor 1 tem é a mesma quantidade de carga que o capacitor 2 vai acumular, que é a mesma quantidade de carga que o capacitor 3 vai acumular. Tá? A quantidade de carga de cada um deles vai ser a mesma. Então, isso aqui é uma característica importante da série. Porém, a diferença de potencial, porque se a gente for lembrar ali que quantidade de carga depende da capacitância e da diferença de potencial, então o que acontece? Ó? A diferença de potencial de cada um desses capacitores na associação em série, ela é dividida pelos capacitores. Tá? Vai ter uma divisão de potencial aqui para cada capacitor. Tá? Na associação em série tem uma divisão para cada capacitor. Então, a diferença de potencial entre o ponto A e B, né, entre o ponto A e o ponto B, tá? Esse aqui também é o ponto A e o ponto B, vai ser dividida entre o potencial do capacitor 1, o potencial do capacitor 2 e o potencial do capacitor 3, que não necessariamente vai ser o mesmo. E a capacitância aqui a gente faz em série, como se fazia para os resistores em paralelo. É a soma inversa, tá? E aqui, então, vale aquelas regrinhas que a gente tinha para os resistores. Por exemplo, quando a gente tiver vários capacitores iguais, ó,
capacitores iguais. Quando tiver vários capacitores iguais, a gente pode fazer aquela regrinha assim, ó. Para saber a capacitância em série, você vai pegar o valor do capacitor e dividir pelo número de capacitores que você tem. Isso aqui é o número de capacitores. Ou outro macetezinho, né? Porque são macetezinhos para a gente fazer mais rápido essas contas. Ou quando você tiver apenas 2 capacitores, não precisam ser iguais. Tiver apenas 2 capacitores, aí você pode fazer, para achar o capacitor em série, você vai pegar o capacitor 1 vezes o capacitor 2 e dividir pelo capacitor 1 mais o capacitor 2, tá? Você vai fazer essa continha aqui, que é mais rápido do que tirar o mínimo, depois fazer o inverso. Às vezes é mais rápido e prático fazer dessa forma aqui. Tá? Então, característica do capacitor em série, a DDP é dividida, né? E a quantidade de carga que a bateria fornece é a mesma para todos os capacitores. Em paralelo, então, deixa eu só ajeitar o nosso desenho aqui para ficar melhorzinho. Em paralelo, então, aqui eu vou ter pequenininho, aqui eu vou ter o grandão. Aqui eu tenho menos, aqui o mais. Em paralelo, então, o que nós temos igual? Nós temos a mesma DDP em todos os capacitores, tá? Paralelo, nós temos a mesma DDP. Porém, a capacitância do paralelo, ela é dividida em todos os capacitores, tá? E aí, para achar a quantidade de carga, a gente usa a formulazinha geral, tá? Que é a capacitância vezes a DDP, que depende de cada um deles. Então, essas características aqui a gente tem que guardar, mas se vocês guardaram lá do começo, vocês guardaram a parte a parte dos resistores, é só vocês gravar o seguinte, que aqui nos resistores, em série era a soma dos resistores e em paralelo era a soma inversa. Os capacitores, isso aqui é o contrário, tá? Em série, nos capacitores é a soma inversa e no paralelo é a soma, tá? Só inverte isso aqui. Então, quem decorou lá nos resistores, nos capacitores, é só fazer essa parte trocadinha, porque o resto das características é a mesma. Vamos ver um exemplo, então, aqui de como aparecem essas associações de capacitores. Para eu poder fazer a chamada ainda. A figura a seguir mostra 3 capacitores numa associação em série. Os terminais extremos estão ligados a uma bateria que fornece uma DDP de 80 volts. Considerando essa situação, determine a capacitância equivalente da associação. Então, capacitância equivalente. Vou fazer a letra A. Capacitância equivalente, nós temos três capacitores. Então, é a associação em série. Para fazer a capacitância equivalente, eu vou ter que fazer essa soma aqui. Ó. Eu não vou colocar o micro, porque eu vou colocar o micro no final. Todos eles são micro. Vou colocar no final. 1 sobre 40. Então, vou ter aqui, ó, 1 sobre C. O mínimo de 10, 8 e 40 é 40. 40 dividido por 8 é 5, 40 dividido por 1 é 4 e 40 aqui vai dar 1. Eu vou ter 1 sobre C vai ser igual a 10 sobre 40. Vou simplificar aqui. 1 sobre C igual a 1 sobre 4. Multiplico por cruzadinho, né? Vai ser 4. Como eu ignorei o micro, eu tenho que colocar aqui no final, ó, micro
farad. Essa aqui é a minha capacitância equivalente desse meu circuito. Na aula de amanhã, pessoal, eu continuo com essas duas partes aqui e a gente pode fazer o resto das atividades da apostila. Eu vou pedir que vocês façam o resto das atividades da apostila, tá? Alguma dúvida até aí ou tá tranquilo? Amanhã a gente continua, tá? Vou fazer rapidinho a nossa chamada. Hoje eu fiquei falando bastante. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, né? Vou fazer uma chamadinha. E a gente vai terminar essa parte, vai entrar numa parte bem interessante, que é o eletromagnetismo. Nós vamos lidar com ímãs. Terceiro EM, pessoal, bem rapidinho. Ana, Beatriz e Bruna. Aqui, prof. Oi, Ana. Beatriz e Bruna estão aí? Tem bastante gente aí na sala. Não esqueçam de dar a presença. Beatriz e Bruna. Eu estou me sentindo numa sessão espírita. Beatriz, Bruna, se estão aí, por favor, respondam. Alô? Caio, Davi, Stephanie. Oi. Gabriel, Henrique, Igor. Presente, professora. Oi. O Igor está aí. João Vitor, Júlia, Kaique. Presente, professora. Larissa, Lauro e Lucas. Ok. Lucas Zaraldi está aí. Oi, Bruna. Vão respondendo, vou acompanhando aí. Lucas Rigueto. Aqui, professora. Lucas Martins. Presente, professora. Oi. Lucas Silva. Presente, professora. Luiz Carlos. Luiz Felipe. Presente. Oi. Marcelo, Natália. Bom dia, professora. Oi, Marcelo. Natália. Oi, Natália. Nicole, Patrick. Presente, professora. Nicole tá aí. Nicole tá aí. Tainá e Vinícius. Presente, professora. Tainá tá Professora, aí. Oi. você colocou o meu nome? É que eu Coloquei, atrasei um sim. pouco. Ah, tá. Não, eu Obrigado. sabia que tu estava aí. Coloquei sim. Tainá tá aí? Ah, Tainá me avisou que não vinha. Tá. Eu tenho que lembrar depois. Eu anoto, depois eu revejo. Terceiro EMA, Aline, Bernardo e Brian. Oi, Aline. Oi, Bernardo. Brian, tá por aí? Camille, Cecília e Cíntia. Daniele, Eduarda e Emily. Aqui, professora. A Emily. Oi, Emily, tudo bom? Tudo bem contigo, professora? Tá bem? Tudo bem também. Que ótimo. Eric, Gabriel. Eric, Presente. Lucas, Gabriel. O Eric, Gabriel. presente. Eu vi. Gabriel Costa, tá aí, então os dois aí. Guilherme, Júlia. A Júlia Paiva, Goulart. Estão aí. Júlio, Chiara e Leonardo. Oi, Leonardo tá aí. Leonardo. Letícia. Acho que a Letícia me avisou. Vocês têm que olhar meu WhatsApp. Luiz Otávio, Manuela. Manu tá por aí, tá aí. Maria Clara. Maria Clara Soares. Oi. Maria Eduarda. Mariana. Samara e o Andrea. Isso aí, pessoal. Então, até amanhã, tá? Hoje já tá liberada a prova. Qualquer coisa, vocês me mandam mensagem, tá? Eu vou estar por aí. E
Um bom dia para vocês. Até amanhã de manhã a gente termina essas questões aqui e já pode fazer as outras coisas e conversar. Não pode conversar da prova amanhã ainda não, tá? Ela vai até amanhã, meia-noite. Tá bom? Então, até amanhã. Tchau.